Bom, pessoal, eu quero falar um pouquinho de economia agora e girar mais uma vez com a nossa reportagem. O Ministério da Fazenda revisou as estimativas de alta do PIB e também da inflação para 2024 e 2025. Vamos conversar com a André Anelli, que vai trazer as informações para a gente a partir de agora. E aí, Anelli, como que foi essa decisão? Quais são os dados agora? Pois é, Evandro, os dados foram divulgados pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda por meio do Boletim Macrofiscal. E, nesse documento, consta, então, um aumento da expectativa do crescimento da economia brasileira já para esse ano de 2024. Saiu de 3,2% para 3,3%, ou seja, aumento de 0,1 ponto percentual. Esse aumento se deve principalmente ao resultado do PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas do país, no terceiro trimestre desse ano. O PIB saiu de uma expectativa que era de 0,6% e passou para um resultado que é de 0,7%. Destaque para esse resultado: os setores que mais contribuíram para esse resultado foram principalmente o da agropecuária e também o setor de serviços. Ambos setores apresentaram, então, crescimento em relação à sua produção, em relação aos seus resultados. Com isso, o governo vai, de certa forma, mudando mais uma vez ao longo desse ano a expectativa de crescimento, passando, então, da casa dos 3%, chegando a 3,3%. Só que, no entanto, Evandro, você que está assistindo a Jovem Pan também, o governo federal, nesse mesmo boletim macrofiscal, acabou fazendo a expectativa de aumento do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que representa a inflação, a desvalorização do nosso dinheiro. Esse índice estava previsto para 2024 ficar em 4,25%, agora o resultado esperado é de 4,4%, bem perto do teto da meta estipulada pelo Banco Central, que é, então, a autarquia responsável por fazer o controle da inflação. O resultado, portanto, Evandro, traz a atenção por conta de dois extremos. Primeiro, o crescimento da economia, mas segundo, ao mesmo tempo, o crescimento também da inflação, da desvalorização monetária. Bom, obrigado, André Anelli. E para avançar nisso que o Anelli estava nos explicando, vamos conversar agora com o Álvaro Noceira, que também vai fazer uma costura dessa história, né? Porque o mercado, ele elevou a estimativa da inflação para 2024, 2025, 2026, como adiantou para a gente o Anelli. Como ficariam esses números? Qual é a preocupação do mercado? Seu Álvaro Noceira, bem-vindo. Boa tarde para você, Evandro, a todos que nos acompanham no 3 em 1 Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, elevou ainda mais a projeção de inflação para 2024, estourando a meta estabelecida. Então, para este ano, o mercado financeiro projeta que a inflação saiu de 4,62% para 4,64%. Desta forma, a expectativa de inflação segue acima da meta estabelecida, que é de 3%, mesmo ali com uma tolerância de 1,5% pelo Banco Central. Para o próximo ano e também para 2026, as projeções também aumentaram. No ano que vem, ela sai de 4,10% para 4,12%. E 2026, de 3,65% para 3,70%. Com relação à Selic, o Boletim Focus aponta que ela deve finalizar 2024 a 11,75% ao ano. Ou seja, que na próxima reunião do Copom, que está marcada para dezembro, haverá então uma alta de 0,5 ponto percentual. Para 2025, eles projetam que a taxa básica de juros deve terminar o ano em 12%. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o pacote ali de corte de gastos já está sendo finalizado e deve ser então divulgado em breve. Volto com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Álvaro Noceira. Há pouco nós trouxemos ali uma expectativa de aumento do PIB, mas também de aumento da inflação, o que poderia comprometer a meta que hoje é traçada. E como que a gente tem que colocar essas contas no papel para tirar saldos positivos ou negativos e, principalmente,
preparar as estratégias para lidar com isso. Porque no caso do PIB é um número muito positivo, né, Alangani? Mas no caso da inflação já gera preocupação. Pois é, Evandro. Então vamos começar pelo lado positivo. O que vem surpreendendo positivamente é a atividade econômica, surpreende desde 2022 com crescimento acima do esperado pelo mercado financeiro. Isso ocorreu em 2022, 2023 e agora em 2024, todos na casa de 3%. Também a recuperação no mercado de trabalho, taxa de desemprego também desde 2022 caindo mais forte do que o esperado. Agora, o que traz preocupação? É justamente a piora das expectativas inflacionárias. E agora, já não é só a expectativa, mas a inflação acumulada nos últimos 12 meses vem piorando. Tanto é que provavelmente não vamos bater o teto da meta. O relatório Focus projeta 4,64% de inflação para 2024, o teto é 4,5%. E por que está piorando as expectativas inflacionárias? Porque piora o fiscal. Piorando o fiscal, todo mundo acredita que vai ter mais inflação, se antecipa, o empresário se antecipa, reajusta o preço agora, e a piora do fiscal também traz a alta do dólar. E a alta do dólar também pega na inflação. Tanto é, Evandro, que a taxa Selic, que antes, para 2025, era uma projeção de queda em relação a 2024, pela primeira vez inverteu. E agora é uma projeção de alta. E o Piperno, que confia bastante no relatório Focus, começou a ficar preocupado com isso. Fala, Piperno. Ele estava ali se mexendo na cadeira umas 17 vezes enquanto o Gani falava. O que foi? Eu vejo, quando eu ouço, por exemplo, essas previsões do Boletim Focus de médio e longo prazo, né, falando em taxa de inflação para 2025, 6 e tal, eu fico imaginando o seguinte, sabe, é mais fácil a Gisele Bündchen aceitar um pedido de casamento feito por mim do que esses caras acertarem. Esse boletim é tosco, né? Isso é uma fraude, isso é uma fraude. Isso não serve para rigorosamente, a não ser para as alucinações de parte da direção do Banco Central. Mas a inflação eles acertaram no início do ano, estavam projetando assim, Moca? Não, a inflação eles erraram, porque eles estavam até, enfim, imaginando menos. Bom, mas também agora eles têm mais 2 semanas, 3 semanas para tentar acertar. Vamos ver se pelo menos nesse curto prazo aí eles conseguem. Agora, veja, em relação ao PIB, tem uma outra coisa importante. A gente agora trabalha com a perspectiva de um PIB que fique entre 3 e 3,5, mas em um ano de muitas tragédias climáticas. Não custa lembrar isso. No agronegócio, no comecinho do ano, seca, o que acabou produzindo... Comprometendo a safra. Exatamente, comprometeu a safra no início do ano, depois enfim, o Rio Grande do Sul, depois lá, enfim, as queimadas. E isso quer dizer o seguinte, não fossem esses acidentes climáticos, muito provavelmente hoje estaríamos falando de um PIB que ficaria acima de 3,5%. E isso é algo bastante relevante, o que também deixa perspectivas animadoras para o ano que vem, já que a indústria vem apresentando uma grande reação e é um setor que emprega mão de obra bem remunerada. Concorda, Segré? Concordo mais ou menos. Por quê? Nós temos um PIB crescendo muito bem, temos um índice de desemprego que eu particularmente não acredito muito, já justifiquei milhões de vezes por quê. Não combina um decrescimento do desemprego com o aumento da Bolsa Família, sendo que o Brasil tem o programa de ajuda social mais importante do mundo, em termos absolutos. E aí vem, por que as pessoas, mesmo contendo ganho real acima da inflação, com menos desemprego e com todas as benesses de uma economia próspera como a brasileira, não está apoiando o que o governo está fazendo, economicamente falando? E a justificativa é muito simples. O crescimento econômico não é a mesma coisa que o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico é a melhora da forma de vida dos cidadãos de determinado país. Melhora no saneamento, melhora na possibilidade de ter água, melhora nos indicadores de, por exemplo, mortes de recém-nascidos, expectativa de vida, tem um monte de questões. E por que isso não se reflete? Porque o crescimento econômico não se traduz num recurso administrado eficientemente pelo governo. Quando você gasta muito, deixa de ter recursos para investimento na melhora desse desenvolvimento econômico. Isso explica por quê. Mesmo com um crescimento acima do esperado, a população não sente que isso está chegando na ponta.
Que foi, Gani? Não, esse dado que o Segré trouxe, que ele já tem trazido aí algumas semanas, é bastante oportuno, né? Como é que a taxa de desemprego tem diminuído e o número de beneficiários do Bolsa Família tem aumentado? E eu lendo um artigo neste final de semana que trouxe esta informação. Então, o que acontece? Desde a pandemia, houve uma diminuição da população economicamente ativa. Traduzindo para o português, o que significa isso? As pessoas desistiram de procurar emprego, ou porque foram trabalhar, ou porque resolveram viver do Bolsa Família. Então, a gente não está ainda no nível pré-pandemia de população economicamente ativa. Lá no IBGE é chamado de taxa de participação, Evandro. Então, muitas pessoas, elas não estão trabalhando, mas elas não estão procurando emprego. E a taxa de desemprego, ela é mensurada se você não trabalha e está procurando emprego. Mas tem pessoas, por exemplo, beneficiárias do Bolsa Família, que não trabalham, vivem do Bolsa Família e não estão procurando emprego. Então, para o IBGE, elas não são consideradas desempregadas. Muito oportuna essa lembrança. Tem o outro lado, que é o seguinte: jamais no Brasil tanta gente trabalhou. Tanta gente esteve empregada. São mais de 103 milhões de brasileiros que hoje têm emprego. Fala, Zé. Olha, num mundo que está inundado, cheio, né, de informações irrelevantes, a clareza se transformou num grande poder. Hoje, qualquer pessoa se dá ao luxo de debater o futuro da humanidade, o futuro da economia, né? E as pessoas estão muito preocupadas ali em trabalhar no dia a dia, de manter as suas vidas, e por isso deixam a história passar e deixam as coisas acontecer, e quando acordam, tudo já está aí e as consequências vão exatamente para esses que dormiram achando que o mundo se resolveria. A história é complicada, mas é preciso entender, sim, o Boletim Focus, a avaliação dos empresários e os dados da economia. São dados importantes. Sobre essa história de emprego, é fácil ver que o mercado brasileiro está passando por uma transformação. Eu vejo isso na dificuldade que empresários, mesmo o pequeno, dono de um pequeno negócio, um bar, tem a dificuldade de contratar, não está conseguindo. Isso porque o salário está baixo e aí a grande quantidade de pessoas está indo para a informalidade. A informalidade há muito deixou de ser aquela coisa horrível de bico e se transformou em opção. O que é preciso agora é a legislação acompanhar e desregulamentar a força de trabalho e tornar o mundo mais justo. O Brasil hoje tem alguns dados positivos? Tem os dados positivos, mas o dia a dia continua pesado e difícil. É só ir no supermercado com o salário, resultado de um mês inteiro de trabalho, aí você descobre que aqueles números maravilhosos estão apenas nas contas daqui da esplanada dos ministérios. No seu dia a dia, a dificuldade é muito grande e o salário não chega ao final do mês. É a realidade. E, Alangani, a gente estava discutindo há pouco com o André Anelli a possibilidade de se apresentar a proposta de corte de gastos ainda nessa semana. O ministro da Fazenda disse que está tudo pronto e que estava esperando um retorno final da defesa, ou seja, de alguma maneira esse corte deve impactar os militares, as Forças Armadas, enfim. Eu quero saber de você o quanto isso pesa ou não nessa balança de avaliação de para onde vai caminhar a nossa economia. Mesmo com um resultado positivo do PIB já antes mesmo dessa proposta sair? Depende de como será esse corte de gasto, Evandro. Se for um corte de gasto apenas para resolver o problema pontualmente em 2025 e 2026, não vai trazer um crescimento sustentável da economia brasileira, porque em algum momento essa piora do mercado financeiro chega na economia real, né? O mercado já fala em taxa Selic em 12% para 2025, inflação mais alta também corrói o poder de compra, diminui o consumo, afeta o planejamento de médio e longo prazo das empresas. Agora, se for um corte de gasto que sinalize com cortes estruturais, ou seja, aquela despesa que não vai aumentar ao longo do tempo, se atacar pelo menos uma parte do gasto estrutural, aí vai ter uma melhora nas expectativas que vai ser muito bom para a economia e politicamente para o governo, né? Com diminuição do dólar, com diminuição também das taxas de juros futuras e das expectativas inflacionárias. Ou seja, a responsabilidade está na mão
do ministro Fernando Haddad. Piperno, e quais soluções você acha que serão apresentadas? Aquelas que vão resolver a curto e médio prazo o lance relacionado ao teto de gastos ou ao arcabouço fiscal, que é o nome, né, que se tem desde que esse governo assumiu o poder, ou seriam cortes que podem melhorar a estrutura para quem virá depois? Ô, Evandro, por tudo que foi publicado nos últimos dias, e aí são informações de bastidores, ninguém tem ainda as informações concretas. Sim, sim. Então, é claro que para o curto prazo, cortes orçamentários, né? Alguns contingenciamentos. Agora, como isso vai ter que passar pelo Congresso, então aí, creio eu, eles vão mexer na vinculação dos benefícios da saúde e educação, também na vinculação dos benefícios ao salário mínimo, e lemos na semana passada que o reajuste real do salário mínimo cairia de 3% para 2,5%, e eu acho que o governo vai propor algumas medidas contra os supersalários. Por isso também tem que ir lá para o Congresso, e é por isso que, inclusive, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco participaram de muitas dessas conversas. Fala, Segré. Quando você precisa, depois de ser aprovado pelo Congresso, um arcabouço fiscal, voltar ao Congresso para aprovar alguma coisa, nós podemos definir, então, que o arcabouço fiscal, do jeito que foi aprovado, não vai continuar. Teremos um outro arcabouço fiscal, não sabemos ainda com que. Eu continuo insistindo que no Manual do Populista de Esquerda da América Latina tem um lugarzinho aí escondido, sempre muito bem-vindo para taxação dos super ricos. Tá? Se não vai conseguir a nível mundial, pode apostar, vai ter taxação de grandes fortunas, vai mudar o nome, distribuição de dividendo, tudo que tem a ver com aumentar a arrecadação, destruindo ou pelo menos conspirando contra o crescimento do emprego e da economia. Porque se não fosse assim, seria muito melhor. E não está ruim, mas poderia estar muito melhor. Mesmo que o Piperno possa refunfunhar no meu ouvido, que eu estou ouvindo, vai ter taxação, pode apostar que vai ter. E sabe por que vai ter? Só pedi a fala. Porque foi acertado isso, com certeza, para que Carlos Lupi, não reclame quando ele disse que se não for do jeito que estava e tirar em benefício sei lá de quem, ele ia sair do governo. Pode sair, não tem problema nenhum se quiser sair, mas o governo tem que e precisa diminuir gastos. E se for até 15 bilhões, que tinha um rum aí do mercado que seria até 15 bilhões, é insuficiente. Já vamos avisar, não vai resolver. Precisa pelo menos de 30 bilhões para cima por ano. E lembrando que para esse ano, o pior dos mundos, dentro do arcabouço, seria 28,8 de déficit fiscal. E vai ter bilhões. E vai equivale a 0,25 do PIB. E vai ser muito mais do que isso. Vai, Piper. Então, aí que está o negócio. O Ministério da Fazenda publicou, e aliás, todos os outros do Brasil já deveriam ter feito isso há muito tempo, empresa por empresa, quem é que está recebendo benefício fiscal. Inclusive, convido a nossa audiência a dar uma checada nisso, porque é lá onde tem mais gordura, é lá na conta dos subsídios onde o governo pode cortar mais, no Bolsa Elite. Quer acrescentar algo, Segré? Não, eu estou de acordo. Para mim, teria que cortar todos os benefícios de empresas. Teria que cobrar, inclusive, de muitas empresas que estão devendo INSS, empresas muito próximas do governo, inclusive, que têm obtido dinheiro com o BNDES. Tem que cortar tudo, absoluto. Mas isso não inibe que o governo tem que diminuir o gasto. Fecha aí, Zé, vai lá. Olha, existem algumas realidades, verdades que o governo vê, leva, põe na mesa do presidente Lula e há dificuldade de decisão. O seguro-desemprego tem crescido o número de acessos. Mas como se a economia está empregando, como se o desemprego está em queda e o acesso ao seguro-desemprego está aumentando? Naturalmente, ou está tendo acordo, você me demite, eu recebo o seguro-desemprego e fico trabalhando, ou tem alguma coisa errada. Da mesma forma, as aposentadorias sociais cresceu demais e está consumindo um grande número. E isso impede o crescimento do valor do salário mínimo, porque tem várias indexações aí no salário mínimo. Essa dificuldade de corte, essa covardia de cortar, está me chamando a atenção muito. Eu me lembro do Delfim Neto, que ele, quando era ministro da Fazenda, ele inventou, na época não tinha, o tal imposto sobre supérfluos. E aí ele definiu o que é supérfluo e foi uma guerra geral. O pessoal de perfumes publicou o outdoor no Brasil inteiro, supérfluo é o nariz de quem falou, então caíram de pau em cima dele. Aí ele me disse,
avaliando isso, de que descobriu que o supérfluo é o emprego do outro. Então, o que está acontecendo agora? É isso, ninguém quer cortar, mas o presidente Lula tem essa responsabilidade. O governo tem que fazer os cortes. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, procurou o relator do orçamento. Eu fiquei sabendo que ele procurou o relator do orçamento e queria que o relator fizesse os cortes. O senador Ângelo Coronel voltou de lá do palácio e disse, não, isso aí é uma missão sua, eu não vou fazê-lo. Manda para cá os cortes que a gente vê. Então, cortar não é uma coisa agradável. É por isso que eu sempre falo do Milei. É essa coragem do Milei de governar que me chama também muita atenção.